Olá, Patrícia, bom dia. Olá, professor Ivan, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ok. O senhor é famoso, viu? Diliane estuda aqui comigo no PPGA. Diliane. Ah, Diliane, excelente. Ela é ótima. Aí eu fui orientando de Marconi, aí ela falou, ai, me Ah, conhece demais. Marconi foi meu contemporâneo no Propad, a gente fez o doutorado juntos. Perfeito, perfeito. Que bom, coisa boa. Então Na a gente guarda. segue aquela programação, né, que você sugeriu, passa, né? Eles colocaram assim, passa o vídeo de até 8 minutos, né? E discuta 8 minutos. Aí eu vi ontem que ficou muito ruim, porque é muito rápido 8 minutos. Aí no final discute tudo. Eu acho melhor deixar 14 minutos para discutir cada artigo, né? Acho melhor passar o só. Pronto, pronto, perfeito, tranquilo. Então a gente passa esse informe aí para o pessoal quando a gente iniciar. Beleza. Aí você trabalhou com Marconi no PPGCI ou no Propad? No PPGIC. PPGIC, né? É, É, PPGIC, é. isso, no Ah, legal. PPGIC. Aí na UFPB você tá com quem? Rita, Com com Rita Rita. e Cássia. É. É porque eu achei que aqui as Excelente. disciplinas estavam mais para a linha de marketing, assim, lá em Recife não está tanto, né? É, realmente. Porque de marketing hoje lá no Propad, eu acho que Vicente não tá mais. Tem a professora Lourdes também não tá mais. É, Salomão está nos Estados Salomão Unidos. tá. Aí tem talvez Marconi, que Marconi tá no Propad também, né? Tá. Tá, É, né? aí uma disciplina só. E É. tem André, né? Mas André, eu Mas sou mais. André não é marketing, né? É consumo. É. É. E também é uma linha é totalmente diferente, Bem né? Assim, diferente. Exato, exato. Verdade. aí está sendo muito bom aqui. Eu estudo com o professor Franzé, Ah, que é é, excelente. muito bom, né? Referência aí. É. Muito bom mesmo. Legal, que bom. O meio é bem, o círculo é bem pequenininho, né? A gente vai conhecendo todo mundo assim, É, rapidamente. Que legal, muito bom, muito bom. isso Quando encontrar aí. a Deliane aí na UFPB, manda um abraço. Tá certo. Excelente pessoa e tem um futuro promissor como pesquisador. Sim, muito. Ela é muito engajada. Muito bom. Demais. Fiquei muito feliz de ter conhecido, porque eu não conheci ninguém aqui, né? Eu encontrei ela, Aham, foi ótimo. A gente deu certo. que legal. É bom.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, Jean, bom dia. Tudo bom? Olá, Jean, bom dia. Olá, Camila. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Patrícia, a gente aguarda um tempinho. Ok. Olá, Sabrina. Bom dia. Bom dia. Rayana e Rebeca vão ouvir ou é o senhor que vai ficar responsável? Eu vou ficar responsável. Isso. Então, como nós já temos aqui todos os autores, que a gente pode começar, né? Está previsto para 8h30. Isso. Ok. Então, pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Sou o professor Edvan Aguiar, da Universidade Federal de Campina Grande, da Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade. E vamos dar início a essa sessão de apresentação de trabalhos da área de marketing, mais especificamente comportamento do consumidor. Eu estou com o suporte aqui da líder da sessão, que é a Patrícia Campos, que vai cuidar da parte operacional aí dos vídeos, tá? E vai me ajudar também nas discussões que a gente vai ter após a apresentação dos trabalhos por meio dos vídeos. E aí, nesse sentido, Patrícia e eu conversamos ontem e hoje a gente alinhou mais uma vez a dinâmica, como é que funcionaria. Aí eu vou passar a palavra à Patrícia para que ela explique para vocês e na sequência a gente inicia de fato, tá? Então, Patrícia, fique à vontade. Bom dia, gente. Então, nós vamos seguir da seguinte forma: vamos passar os vídeos, tá? Que vocês enviaram, e posteriormente nós vamos reservar um tempo para discutir cada artigo, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar agora o primeiro vídeo, e a gente, posteriormente, vai fazer a discussão entre nossos institutos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Olá a todos, eu sou Rebeca Cândido, graduada em Administração pela Universidade Federal de Campina Grande, e juntamente com Edivan Aguiar e Manuela Policarpo, nós desenvolvemos esse artigo que tem como tema Antecedentes e Consequências da Compra por Impulso no E-Commerce. Introduzindo a nossa temática, é muito importante ressaltar a mudança no hábito de consumo de um tempo para cá. Isso se deu com certeza pelos avanços tecnológicos que ajudaram de forma intencional na construção de novos hábitos de consumo. Um desses hábitos foi o hábito de comprar online, né? E a literatura já mostra que as compras online são fatores estimulantes da compra por impulso. Isso se dá pelos diversos benefícios e facilidade em realizar uma compra online. E apesar da compra por impulso já ser uma temática que vem sendo explorada na literatura, pouco tem sido falado na perspectiva das consequências da compra por impulso. E por isso, o objetivo desse artigo é investigar os antecedentes e consequências da compra por impulso no e-commerce, utilizando como objeto de estudo a empresa Shein, que é um e-commerce chinês que tem ganhado muita força aqui no Brasil. No referencial teórico, a gente trouxe que a compra por impulso ela é definida como a tendência do consumidor
para comprar de forma espontânea, ou seja, de forma sem refletir, de forma irracional. E aí, como antecedentes de compra por impulso, foram vistos a promoção de desconto, que é quando os consumidores não resistem a fazer uma compra quando aquilo está em promoção. E a compra terapêutica, em que os consumidores veem as compras como forma de realmente buscar satisfação no ato de comprar. E compra de tendência, que é aquela compra onde os consumidores, a sua maior motivação na compra é realmente experimentar as inovações do mercado e estar ligado nas últimas tendências. Diante disso, a gente levantou as três seguintes hipóteses, que a promoção de venda, a compra terapêutica e a compra de tendência se relaciona positivamente com a compra por impulso, ou seja, quanto mais presente for esse comportamento, mais eu tendo a comprar por impulso. Já como consequência da compra por impulso, foi observado que mais de 80% das pessoas que compram impulsivamente têm consequências negativas, seja problema financeiro, decepção, culpa e até problemas emocionais. Então, diante disso, foi levantada as seguintes hipóteses de que a compra por impulso se relaciona positivamente com arrependimento pós-compra e se relaciona negativamente com a satisfação e com a intenção de recompra. Então, diante disso, esse é o modelo conceitual proposto em que a promoção de desconto, a compra terapêutica e a compra de tendência influencia na compra por impulso e a compra por impulso, por fim, pode levar ao arrependimento, à satisfação e à intenção de recompra. A metodologia da pesquisa foi uma pesquisa de caráter descritivo, quantitativo e foi utilizado o survey como método de levantamento de dados. O público-alvo da pesquisa foi consumidores que compraram na China nos últimos 3 meses e a amostra foi não probabilística e por acessibilidade. A gente aplicou através de um questionário estruturado no Google Forms, chegando a um total de 233 respondentes. Sobre a análise de dados, foi utilizada a técnica de modelagem de equações estruturais e foram feitos também testes estatísticos inferenciais, utilizando o software R. Na análise e discussão dos resultados, a gente traz um dado importante que é sobre o público, onde mais de 91% é predominantemente do sexo feminino e a média de idade dos respondentes é de 23 anos. Foi observado, nos achados, que a compra terapêutica, a compra de tendência e arrependimento se relacionam positivamente com a compra por impulso. Por fim, a gente chegou ao resultado que a compra terapêutica, a compra de tendência são antecedentes do comportamento de compra por impulso e o arrependimento foi uma consequência fortemente associada à compra por impulso. Nas limitações da pesquisa, a gente teve que o público-alvo da pesquisa, ter esse acesso foi uma dificuldade. E também, na época de aplicação da pesquisa, a gente teve uma mudança na taxação dos produtos dessa marca, dessa empresa, por ser internacional. Então, diante disso, houve uma influência na resposta, dos questionários. Como sugestão de pesquisa futura, a gente tem que, para explorar as consequências da compra por impulso, já que as consequências não foram tão exploradas, e também trazer comparações de setores, de gênero, de renda, a fim de entender quem é esse perfil de consumidor mais impulsivo. E também explorar as emoções dentro dessa temática de compra por impulso, já que a compra terapêutica foi fortemente associada a esse comportamento. Por fim, é isso. Obrigada. Esse foi o primeiro trabalho sobre compra por impulso e nós vamos para o próximo, tá bom? Olá, me chamo Rayana e sou graduada em Administração pela Universidade Federal de Campina Grande. E juntamente com Edivan Aguiar e Manuela Policarpo, nós desenvolvemos o artigo intitulado como e-Healthcare Service, Qualidade Percebida, Satisfação e Intenção de Recomendação. A partir da observação do forte crescimento no setor de serviços, surgiu o interesse de pesquisar um pouco mais sobre esse setor, dando ênfase na área da saúde, já que a área da saúde ela se propõe a resolver problemas que para o consumidor são tidos como problemas delicados. Então, esses consumidores, eles são bem criteriosos
com a prestação de serviço, o que aumenta a necessidade de se ter um cuidado constante com a melhoria da qualidade do serviço. E uma das formas de melhorar a qualidade do serviço é através do uso da tecnologia. E falar de tecnologia e da área da saúde é falar sobre uma área que ficou comumente conhecida como e-health service. Essa área ela se propõe a estudar o uso da tecnologia especificamente na área da saúde. E esta pesquisa, ela teve como objetivo atingir esses usuários de teleconsulta, tendo como propósito analisar a influência que a qualidade percebida ela possui na satisfação e intenção de recomendação dos clientes. E para fundamentar esta pesquisa e analisar os dados obtidos, foi visto um pouco mais sobre a lógica dominante do serviço, partindo da compreensão de que, independente da atuação do negócio, o que é entregue é um serviço. Então, se no final das contas o que é entregue é um serviço, é preciso que os profissionais eles estejam atentos à qualidade do serviço que oferecem. Outro ponto que foi visto foi o e-health service e as dimensões da qualidade. Na 58ª Assembleia Mundial da Saúde, foi proposta uma regulamentação que falava como a Organização Mundial da Saúde ela poderia implementar o e-health em todo o mundo. E trazendo mais para perto da nossa realidade, nós podemos acompanhar os avanços que ocorreram nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. A princípio, não era permitido o uso de telemedicina no Brasil, mas com a pandemia da Covid-19, foi permitido de forma emergencial e temporária até que a pandemia acabasse. Mas antes mesmo que fosse decretado o final da pandemia, no ano de 2022, foi lançada uma nova resolução que aprovava e regulamentava o uso de teleconsulta no Brasil. E aí surge uma nova oportunidade para os profissionais da saúde para oferecerem os seus serviços em uma outra modalidade. E também é preciso que eles estejam atentos à qualidade que irão oferecer seus serviços através da tecnologia. E Zinner, em 2006, ele propôs uma escala que ficou conhecida como o modelo 5Ks, que ela se propõe a mensurar a qualidade do serviço especificamente na área da saúde. Nesta pesquisa, foram desenvolvidas 5 hipóteses de pesquisa. A primeira é de que a qualidade de objeto ela se relaciona positivamente com a satisfação. A segunda, a qualidade de processo se relaciona positivamente com a satisfação. A terceira, a qualidade de infraestrutura se relaciona positivamente com a satisfação. A quarta, a qualidade de interação se relaciona positivamente com a satisfação. E a última é de que a satisfação ela se relaciona positivamente com a intenção de recomendação. Em relação ao método da pesquisa, tem que ela é quantitativa de caráter descritivo e foi aplicado o método Survey. Foi elaborado um questionário e ele foi aplicado em sua maior parte de forma online. Também foi feito um estudo correlacional entre as variáveis. Em relação ao procedimento de coleta, foi feita uma amostra não probabilística por acessibilidade, tendo em vista que a teleconsulta é muito nova no nosso país e foi difícil de encontrar respondentes para a pesquisa. Também foi feita a técnica da bola de neve. Em relação ao procedimento de análise, foi feita a análise fatorial confirmatória e o alfa de Cronbach. Também foi aplicada a modelagem de equações estruturais para validar as mudanças que tinham sido feitas nas escalas que foram usadas nessa pesquisa. Partindo para a análise e discussão dos resultados, aqui tem uma tabela que traz de forma resumida as principais respostas que apareceram ao longo do questionário. Em relação ao sexo, a maioria é do sexo feminino, em que 67,80% são do sexo feminino. A idade média foi de 30,17 anos, com estado civil de 45,76% são solteiros, 33,05% possuem até 2 salários mínimos, 34,75% possuem ensino superior incompleto, 39,83% dos pacientes disseram ter sido atendidos por um psicólogo, isso porque a nossa pesquisa ela era com qualquer profissional da área da saúde. Então, por isso foi perguntado por qual especialidade a pessoa tinha sido atendida. E essa especialidade, o fato de ser a maioria psicólogos, influenciou na próxima pergunta, que era sobre a frequência do uso. 27,12% foram atendidos uma vez por semana.
Em relação à validação da escala e mensuração dos construtos, nós podemos ver que todos os construtos eles atingiram o valor mínimo do alfa-D-Combrash, que é de 0,7. Em relação à validade discriminante do modelo, nós podemos observar que apenas a relação entre a satisfação e a intenção de recomendação ela foi maior que o valor da diagonal. Isso mostra que existe uma forte relação entre satisfação e intenção de recomendação. E quando partimos para a estatística descritiva, nós vemos que o construto que obteve a maior pontuação foi a qualidade do processo, com 4,54, o que mostra que os usuários eles estão satisfeitos com as etapas, os processos que os profissionais de saúde têm feito para prestar o serviço através da modalidade online. Por outro lado, a qualidade de infraestrutura ela obteve a menor pontuação, de 3,73. O que mostra que ainda nós temos que evoluir muito no quesito infraestrutura para oferecer o serviço de forma online. A satisfação ela teve uma pontuação de 4,24, que possibilitou uma boa pontuação também na intenção de recomendação de 4,06. Vale ressaltar que a escala era de 1 a 5. Em relação aos testes de hipóteses, foram levantadas 5 hipóteses e apenas 2 não foram suportadas. A primeira, que não foi suportada, foi a de que a infraestrutura ela se relaciona positivamente com a satisfação. Isso até pelo que já foi falado anteriormente. O uso de teleconsulta é novo no nosso país e os profissionais eles ainda não têm plataformas específicas para oferecerem seus serviços, o que dificulta a quarta hipótese, que é de que a interação ela se relaciona positivamente com a satisfação. Sem uma boa infraestrutura, dificulta a interação entre o profissional e paciente. Por fim, chegamos ao modelo conceitual final da nossa pesquisa, e nele foi visto que 60,6% da satisfação dos usuários depende da qualidade percebida por eles. E também foi vista uma forte relação entre a intenção de recomendação e a satisfação. Para que um usuário ele recomende o serviço, é preciso que ele fique 93,1% satisfeito com o serviço prestado. Bom, gente, então vamos seguindo agora para o terceiro trabalho. Tá bom? Olá a todos, eu me chamo Rafaela e junto com os meus colegas do programa de pós-graduação em administração da Unicinos, o Jean Rosa, a Luciana Rocha e o Bernardo Franz, escrevemos um estudo sobre o impacto da confiança de marca na lealdade do consumidor bancário em ambientes físicos e online. Introdução. Os bancos possuem a particularidade de processar e guardar o dinheiro de seus clientes, assim como também detêm acesso às informações suscetíveis, como as finanças pessoais. Portanto, para essas instituições, estabelecer uma relação de confiança é essencial para um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Além disso, novos hábitos de consumo, estilo de vida, valores e até mesmo questões culturais provocam mudanças em todos os mercados e sociedade. Neste contexto, a transformação digital também tem sido um forte impulsionador dessas mudanças. Assim, no setor bancário, verifica-se um expressivo aumento da disponibilidade de produtos e serviços nas páginas de internet banking e aplicativos mobile banking. Justificativa. Considerando, então, as características do setor bancário brasileiro, que é altamente regulamentado, e também que o país possui uma referência na implementação do Open Finance, além de possuir mais de 80% da população adulta bancarizada e com acesso à internet, verifica-se que os bancos atuam em um ambiente competitivo, em que bancos digitais e tradicionais eles possuem atributos semelhantes na oferta de produtos e serviços, mas eles se diferenciam na maneira de se relacionar com o consumidor.
Portanto, este estudo ele tem como objetivo compreender se a relação de confiança e lealdade do cliente ela é moderada pelo ambiente físico ou digital no qual está inserida a instituição de relacionamento. Fundamentação teórica. Com relação à fundamentação teórica, este estudo analisou a teoria sobre percepção de risco, onde se tem que o risco percebido é a incerteza quanto às consequências de uma ação realizada pelo consumidor e que o deixam em uma condição desfavorável. Já com relação à confiança de marca, verifica-se que ela está ligada à expectativa de repetir experiências com ao menos a mesma satisfação que as anteriores, avançando em novos estágios até evoluir para um relacionamento duradouro com a marca. Ou seja, o consumidor espera que a marca faça um bom trabalho e entregue o que prometeu quando realiza novas transações. Considerando o objetivo da pesquisa, também foi estudado o construto lealdade do cliente e boca a boca positivo. Isso porque clientes com frequência de compras, né, ou seja, os clientes leais, eles são rentáveis para as empresas e geram receita recorrente. Além disso, eles possuem um custo de manutenção menor do que o custo de aquisição de um novo cliente. Além disso, devido à sua experiência na interação, eles geram um ganho de eficiência no atendimento. Assim, a lealdade envolve a combinação de comportamento e atitude e perpassa pela percepção de superioridade do produto ou serviço, gerando uma preferência duradoura e a disposição de recomendar, ou seja, o boca a boca positivo. Método. Com relação ao método de estudo, foi realizada uma pesquisa com 202 clientes brasileiros de bancos digitais e físicos. A coleta de dados ela foi feita por meio de um questionário online com 24 questões, incluindo dados demográficos e percepções sobre os construtos abordados no referencial teórico. Para a mensuração das respostas, foi utilizada a escala Likert de 5 pontos. Já para análise dos resultados, foi utilizado o método de regressão linear para testar a relação entre os construtos. Análise de resultados. As relações testadas no modelo levam à conclusão de que a confiança tem forte impacto na lealdade dos clientes à empresa, e também que a lealdade nesse setor está diretamente relacionada à propaganda boca a boca. A figura 1, ela representa graficamente um modelo teórico que foi testado e são aqui apresentados os resultados da análise de regressão e moderação. Foi testado o efeito moderador do ambiente digital na relação entre percepção de risco e confiança de marca e também entre lealdade e boca a boca positivo. No entanto, em ambas as relações, o efeito moderador do ambiente digital ele foi não significativo. Já a relação de confiança de marca e lealdade apresentou resultado significativo e forte, assim como a relação de lealdade e boca a boca positivo. Conclusões. Apesar de estudos qualitativos apontarem a importância do construto de percepção de risco na relação de confiança de marca, ainda há pouca evidência estatística para essas afirmações. Os resultados encontrados, eles reafirmam a força da relação entre confiança de marca e lealdade nas transações bancárias, assim como também foi confirmada a relação de lealdade e propaganda boca a boca, reforçando então os resultados de estudos anteriores. Em termos teóricos, este estudo contribui para a literatura existente sobre relação de confiança e lealdade em diferentes setores, mas aqui fornece evidências empíricas adicionais para apoiar essa relação no setor bancário. Muito obrigada. Pronto, agora vamos para
a última apresentação. Olá, meu nome é Camila Barbosa e eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho que tem por título Estão Acontecendo Stranger Things, um estudo sobre a categorização da percepção de qualidade dos consumidores de uma série, que foi feito por mim, pela Maria Eduarda e pela professora Tassiana de Barros. Bem, dando um panorama geral sobre a série, ela é uma produção original da Netflix que foi lançada ali em 2016 e acompanha a vivência de um grupo de 5 crianças, posteriormente 6, com a inclusão da protagonista chamada Eleven, e ela se engaja em um diálogo pós-moderno nostálgico com a década de 1980. A produção ela vai para além dos limites do meio de televisão, com a utilização da cultura geek, incluindo cinema, literatura, jogos, e além disso também faz uso das convenções narrativas do drama cult teen dos anos 1990 e dos blockbusters cult do século XXI. A série ela se tornou uma das maiores potências da cultura pop da atualidade. E aí, para arrematar o nosso trabalho, nosso referencial teórico fez uma articulação tanto em relação à abordagem culturalista do marketing dentro da Consumer Culture Theory, quanto da percepção de qualidade do cliente. Então, no que se refere à CCT, ela é uma abordagem culturalista alternativa dentro do marketing crítico que focaliza caracterizar o consumo e o consumidor dentro de uma lógica sociocultural, experiencial, simbólica e ideológica, assumindo uma proposta de complexidade cultural, que denota uma construção plural de significados e leva o indivíduo a se afirmar e reafirmar em sua identidade pessoal e coletiva, construída na e por meio da consumação, visando investigar o porquê e o que o consumidor faz e fala. Já no que se refere à percepção do cliente, é um dos requisitos mais importantes para qualquer marca, empresa, produto ou serviço. Ela é proporcionalmente relacionada à expectativa e satisfação do consumidor. Então, atualmente, chamado consumidor 4.0, ele é mais ativo na sua relação com a compra, com a emergência das redes e mídias sociais, também, as quais servem para criar comunidades de consumidores, plataformas de sugestões, críticas, reclamações, elogios, a própria identidade desse consumidor e a sua produtividade. Então, dessa maneira, a percepção de qualidade do consumidor tem se tornado cada vez mais crítica, embasada e diretiva. Então, para a construção aí do nosso trabalho, foi feita a revisão da literatura, a escolha do público, onde foi escolhido aí analisar a geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2010. Foi realizada uma pesquisa quantitativa em administração e a escolha do instrumento de coleta foi um questionário aplicado via Google Forms segundo o modelo Cannes. Por assim dizer, o modelo Cannes é uma ferramenta de gestão de marketing que visa avaliar e melhorar a satisfação do cliente. Ele foi criado em 1980 por Noriaki Kano e se propõe a ser um diagrama de controle de qualidade que possibilita a categorização dos dados e informações, de modo que os requisitos que melhor atendam a expectativa dos consumidores se tornem claros e atingíveis. E esses atributos seriam o atrativo, que é o ponto-chave para a satisfação do cliente, embora não cause insatisfação caso não exista, o atributo obrigatório, que causa insatisfação quando não é atendido, unidimensional, que se apresenta conforme o princípio da proporcionalidade, no caso, quanto maior o seu desempenho, maior a sua satisfação, o atributo neutro, o qual não resulta nem em satisfação nem insatisfação, reverso, que se apresenta como desproporcional, no caso, quanto maior o seu desempenho, menor a satisfação, e o atributo questionável, que indica que o respondente não entendeu a pergunta ou respondeu inconscientemente. Então, aqui está o quadro que mostra a disposição dos atributos segundo as respostas para cada tipo de questão. Então, são elaboradas tanto questões funcionais quanto questões disfuncionais, e as opções oferecidas a esse consumidor para responder é: eu gosto disso dessa maneira, eu espero que seja dessa maneira, eu fico neutro, eu posso aceitar que seja dessa maneira, ou eu não gosto disso dessa maneira. Então, após a aplicação é realizada a moda, ou seja, a consideração dos atributos com maior recorrência para cada tópico, e depois calculado o coeficiente de satisfação e insatisfação desse cliente. A presente pesquisa, ela elaborou as suas questões com base nos 13 tópicos que estão sendo apresentados para vocês, o que resultou em 26 questões, porque para cada tópico havia uma questão funcional e uma disfuncional. E aí, com o término da coleta, foi calculado a moda desses resultados e se percebeu uma maior concentração das maiores porcentagens aí no atributo atrativo.
Então, conforme o próprio quadro demonstra, se torna perceptível que os maiores índices se concentram nas características, na qual o atributo sobressalente foi o atrativo, os quais foram os 7 primeiros elencados, assim como também o atributo unidimensional, todos concentrados acima de 60%, o que fala bastante sobre a geração Z, dado seu caráter crítico, questionador, empoderado e validativo. Em contrapartida, considerando o coeficiente de insatisfação, é possível dizer que as características suspense na série, quantidade de temporada da série e indicação a prêmios internacionais possuem um grande peso para que esse nível de satisfação com o produto não decaia consideravelmente. Então, nesse sentido, considerando a análise feita e proposta, nós podemos concluir que a série ela se configura como bastante atrativa para a geração Z. Isso porque 7 das 13 características elencadas obtiveram maior porcentagem de respostas no quesito atratividade. Desse modo, também é notória a similaridade desses atributos às características abordadas na literatura ao que tem sido valorizado por indivíduos nessa faixa etária, os quais, para além de um perfil empoderado, se apresentam como críticos e imersos na cultura pop. Requisitos os quais são reverberados na produção através de seus personagens, ambientação, trilha sonora e enredo. Além disso, nesse contexto, no que tange ao comportamento do consumidor, se tornou perceptível como a dimensão ideologias de mercado massivamente mediadas, que é trazida pela CCT, apresenta colaborações para um melhor entendimento do nosso público, ao passo que a discussão traz como as representações ideológicas no consumismo no mercado, em seu caráter discursivo, material e imagético, são estratégias de experienciação que refletem valores, identidades e subjetividades do perfil analisado, assim como o aspecto da dinâmica de opções corporativas vinculada à disponibilização na plataforma de streaming globalmente popular, também evoca seu caráter macro em relação às estratégias organizacionais. E desse modo, se sugere aqui, como possíveis pesquisas futuras, realizar estudos comparativos entre outras gerações, promover estudos com a geração Z em relação a outros produtos ou serviços midiáticos e explorar o caráter subjetivo da vinculação do usuário-cliente com as plataformas de streaming. Obrigada pela atenção. Bom, gente, então esses foram os trabalhos, né? A gente vai começar, então, discutindo o primeiro, que foi o trabalho do professor Edivan e a colaboradora, Jean Pauliana Policarpo, sobre a compra por impulso. E aí, primeiro, eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário sobre o trabalho. Eu queria comentar só rapidamente, eu gostei muito do trabalho, né? Eu acho que trouxe realmente uma perspectiva importante que faz parte da nossa cultura e por estar assim mais presente em relação à cultura, à pesquisa culturalista, né, no marketing, né, no meu trabalho, eu consegui assim fazer um link com algumas nuances, né, em relação a como o consumo em si, né, e como essa compra por impulso, ela demonstra características da identidade do consumidor, como o consumidor ele se subjetiva, né, como essas nuances simbólicas da cultura, elas são reverberadas através desse consumo para forjar a própria identidade desses consumidores. Então, esse pequeno comentário que eu queria fazer, gostei muito do trabalho. Também queria fazer um mini comentário. Gostei muito do trabalho também. Eu sou um grande entusiasta de método quantitativo, especialmente na área de marketing, então, para mim, foi muito bom ver toda a construção ali que foi feita e eu achei que fluiu muito bem também a leitura. Achei que apresentou bem também toda a metodologia ali que foi utilizada e achei que fez sentido. O único ponto que para mim ficou fora, assim, mas é muito de uma percepção que eu tenho, não é nem com base na literatura, é o quanto a compra por impulso ela leva à insatisfação. Eu entendo levar ao arrependimento, porque o arrependimento ele pode ser porque, sei lá, gastei mais do que eu deveria e tal, mas não necessariamente está relacionado com a satisfação, sabe? Pode ser que a gente tenha uma compra por impulso relacionada com a qualidade de um produto, por exemplo. Então, ali eu entendi a lógica que vocês usaram, mas eu talvez exploraria outras facetas ali, porque eu até vi que tinha dado como não significativo no final, né?
Então, talvez na hora de construir a hipótese, exista alguma outra coisa que já diga que não necessariamente vai levar a uma insatisfação. Ao arrependimento, eu acho que sim, mas a insatisfação, acho que não. Acho que a recompra ali vocês acertaram bem também no. Não é que eu esteja insatisfeito, é que eu não quero mais comprar desse cara. Mas eu acho que talvez a insatisfação a gente consiga achar mais referencial que diga que não e que suporte ali o resultado que vocês encontraram também. Esse é um ponto bem interessante, Jean, que você traz, que a Rebeca, ela entendia que poderia existir essa relação com satisfação, tá? Com compra por impulso. Os achados sinalizaram que não houve essa relação e a gente ficou discutindo de que talvez essa relação poderia existir caso nós tivéssemos incluído uma variável levando em consideração, por exemplo, se o produto efetivamente desempenhou a funcionalidade esperada, né? Que a satisfação tem a relação com a expectativa, porque aí precisaria de uma discussão um pouco mais aprofundada, no sentido de, ó, é uma plataforma que comercializa produtos a preços geralmente mais baixos e dependendo da categoria de produtos, a qualidade ela é questionável. E é justamente isso que pode gerar a insatisfação e não necessariamente a compra por impulso decorrente, por exemplo, de um desconto, de uma promoção, né? Isso é um ponto bem interessante. E a gente não teve evidências pelos dados para suportar, né, a hipótese, e também houve uma certa dificuldade de encontrar trabalhos que pudessem chancelar, consubstanciar de fato essa relação. E ela, como autora principal, ela acreditava que pudesse encontrar alguma evidência nesse sentido, mas e mesmo que nós tivéssemos encontrado, precisaria haver um levantamento, né, voltar à literatura para tentar justificar caso de fato essa hipótese fosse suportada pelos dados. Muito boa tua consideração. Na fala da Camila, é interessante também, Camila, porque quem tem essa perspectiva, né, esse olhar, né, epistemológico aí para as questões, né, culturalistas, né, olhando para a sociologia, antropologia do consumo, percebe que, por exemplo, a variável compra de tendências, isso está muito associado à questão social, né, de você estar conectado e que nós muitas vezes tomamos decisões de compra, dentre elas até por impulso, em função de questões culturais e sociais. E essa seção tem em comum aspectos associados ao digital, né, à transformação digital, e cada vez mais a gente acaba sendo, de alguma maneira, influenciado e às vezes até impelido a consumir determinados produtos e serviços a partir da influência que outras pessoas exercem sobre nós e outras pessoas que nós sequer conhecemos de fato, né? Então, há como fazer discussões mais sociológicas e antropológicas em estudos que peguem como um gancho os impactos, as consequências ou o que leva, a partir desse olhar, a compra por impulso, né? Acho que também é válido ressaltar esse aspecto aí que você trouxe. Muito bom. Eu também tenho algumas observações, né, que eu fui pontuando no trabalho, e aí são apenas sugestões de melhoria, né, nada mandatório, é a minha perspectiva sobre o trabalho, são alguns pontos apenas. Eu gostei muito, né, porque já estudei a compra por impulso e eu tenho, enfim, gosto muito desse tema. Então, adorei meu trabalho, muito bem construído. E eu tenho a impressão que é de um TCC, né, porque a autora principal ela é graduada, então não sei se realmente é, mas, enfim, tá Isso. de parabéns. Muito bem É, feito o trabalho, bem construído. E aí, um ponto que eu observei é que você já iniciou na introdução falando assim, né, que pouca atenção tem sido dada ao comportamento de compra por impulso. E aí eu fiquei pensando assim, né, a compra por impulso, desde 1940 vem sendo estudada, né? Então, a gente tem muita coisa sobre a compra por impulso. Então, talvez seria interessante reformular essa frase, porque a gente tem muita coisa, mas talvez no contexto online que vocês falam posteriormente, né, que tem pouca estudos, talvez sim, mas numa perspectiva mais geral, envolvendo também o mercado offline, né,
a gente já tem uma construção bem rica nessa literatura. E aí vocês citam alguns antecedentes que já foram encontrados na literatura, também na introdução, sobre a compra por impulso, mas não citam as referências. E aí eu acho que seria interessante para respaldar esses apontamentos que vocês fazem no trabalho. Um outro ponto também foi sobre não padronizar os termos, porque aí vocês usam compra por impulso, comportamento impulsivo, e eu entendo o comportamento impulsivo como algo mais amplo, porque pode ser em relação à compra ou não. Você pode ter um comportamento impulsivo em relação à alimentação, em relação a outros aspectos também. Então, talvez seria interessante padronizar os termos de trabalho. Em relação à promoção de desconto, como vocês citaram, eu já fiquei pensando assim, talvez não vá dar influência, porque já é esperado pelo consumidor que vai ser baixo, né? O pessoal compra nessas plataformas justamente porque tem essa expectativa, e aí vocês falam sobre isso na discussão, e aí eu fiquei pensando assim, que talvez poderia acrescentar também que, como o consumidor já tem a expectativa, então não gera altos níveis de ativação e entusiasmo quando se encontra com um item de preço baixo. E é por isso, então, que não repercute na compra por impulso. Então, seria só para complementar, né, a discussão de vocês com esse aspecto da ativação e do entusiasmo do consumidor, que são aspectos aí importantes para poder gerar a compra por impulso. Muito. Tá. Pode Tô seguir, pode seguir, Patrícia. acabando. Aí vocês falam também que tem os estudos, né, que mostram que 80% das pessoas tiveram consequências negativas quando compraram por impulso. E aí tem um estudo que ele mostra que a compra por impulso tem um efeito positivo no consumidor, então eu trouxe todas as referências para vocês, que gera, na verdade, bem-estar. Compra por impulso pode também ter esse aspecto de gerar bem-estar, então eu acho que vocês poderiam acrescentar esse estudo, tanto no referencial como na discussão, para fortalecer o achado de vocês, em termos de contrastar com o que já foi encontrado antes. Vocês mostram que tem, de fato, essa repercussão negativa, né, do arrependimento, e aí vocês poderiam trazer esse contraste com esse estudo que fala do efeito no bem-estar. E, por fim, vocês também... Aí, essa relação da satisfação e da intenção de recompra, eu achei perfeito, porque também tem um artigo que eu trouxe, a referência, eu vou colocar aqui no chat, que vai falar sobre esse efeito da compra por impulso na intenção de recompra. E isso, de fato, pode acontecer quando o consumidor ele ressignifica aquela compra que ele fez. Então, por exemplo, o consumidor faz uma compra por impulso e se arrepende, então, de fato, a intenção de recompra ela fica comprometida. Mas quando o consumidor compra por impulso e ressignifica a compra, vendo o lado positivo dela, então isso reforça a intenção de comprar na plataforma. Então, eu acho que isso pode ajudar na discussão do trabalho. Eu vou colocar para vocês as referências e esses eram os meus pontos. Sim. Muito, muito bom, Patrícia. De fato, né? Com relação à frase, acho que precisa, é uma frase comprometedora, né? Precisa desse ajuste, direcionando especificamente nesse contexto de compra online e em sites, né? Produtos com desconto, com essa ênfase. E os termos, de fato, precisam ser padronizados, porque na verdade é um conceito, né? Quando a gente utiliza o conceito, então a gente tem que utilizar o termo do início ao fim. É igual ao objetivo do trabalho. Toda vez que você mencioná-lo, tem que ser exatamente o mesmo para que não gere, né, interpretações distintas, tá? Esse ponto aqui com relação à promoção de descontos e compra por impulso, isso foi algo que a gente encontrou também, a gente, claro, seria interessante discutir mais no texto, que é o seguinte: já existe uma expectativa de que os preços são baixos, e também outro aspecto que na estatística descritiva, mas de alguma maneira isso salta aos olhos também, é o fato de que, na nossa interpretação, os respondentes, de modo geral, né, os sujeitos dessa pesquisa, não enxergam que estão comprando por impulso. E isso talvez seja em função do fato de que, como o preço é tão, em alguns casos, né, digamos, vou chamar aqui de irrisório, né, dependendo da categoria do produto, eles entendem que, não compro não foi por impulso. Eu já esperava algo, tá? Até um estudo qualitativo posterior pode ser conduzido para entender situações do tipo, que eu já ouvi relatos de pessoas que dizem: às vezes eu vou no site e fico só procurando alguma coisa interessante só para eu comprar, assim. Só tipo como um passatempo, é a questão da compra terapêutica, né? Isso abre margens para os aspectos qualitativos. Então a gente percebeu isso também,
que talvez eles não enxerguem como uma compra por impulso, tá? E, e o fato de talvez levar em consideração variáveis moderadoras aí, principalmente a relação da compra por impulso com essas respostas, né? Ou seja, a direção, né, positiva ou negativa em função da compra por impulso. Isso pode ser o desempenho do produto, a categoria do produto, outros aspectos, né, específicos muito pertinentes aí que acho que tende a enriquecer, né? E essa literatura que você está compartilhando também contribui muito, tá? Muito bom mesmo. Obrigada, professor. Também fico pensando assim, que as pessoas têm dificuldade em, de fato, admitir que comprou por impulso. Quando a gente faz uma pesquisa quant ali com aquelas escalas, às vezes a pessoa marca não, é porque tem dificuldade, a pessoa sabe que compra, mas tem vergonha, né, de dizer, não, eu compro, eu não consigo me controlar, eu compro por impulso. Então, é realmente uma pesquisa qualitativa, é até experimental talvez, mas qualitativa também, pode aprofundar aí os achados. Ok, então acho que a gente pode passar para o próximo texto, né? Discussão do próximo artigo, que foi o e-Healthcare Service. Qualidade percebida, satisfação e intenção de recomendação. Esse também é um trabalho de graduação também, de TCC, que as meninas defenderam agora no primeiro semestre do ano. Esse aqui já é uma abordagem similar, né, do ponto de vista metodológico. Fiquem à vontade para fazer as considerações. Então, vocês têm algum comentário sobre esse trabalho também? Só parabenizar também, achei que a construção, assim como o outro, está muito boa. Eu vi ali que teve um número até baixo de respondentes, mas eu também super entendi, porque é um tipo de respondente difícil da gente encontrar, né? Ainda mais à medida em que a temporada ali de Covid já passou, então me parece vir reduzindo um pouco ainda o mercado de telemedicina. Ele ainda está disponível, mas as pessoas passaram a usar menos, pela minha percepção, assim. Mas achei muito legal e gostei bastante também das escalas ali que foram testadas, que eu conhecia por cima algumas delas, mas eu ainda não tinha visto elas sendo aplicadas, sabe? Achei muito bom. Parabéns. Bom, eu também gostei muito do trabalho, da mesma forma do outro, muito bem construído. Então, para um TCC, eu fiquei surpresa, assim, muito, muito bom, parabéns. Mesma coisa, eu fui observando também alguns pontos, né, desse trabalho, e aí vocês também citam na introdução sobre o uso da tecnologia, que é positivo, e falam sobre essa tendência da tecnologia no setor de serviços de saúde, só que é uma referência de 99. E aí eu penso assim, a gente fala de tecnologia tão atualizada, né, talvez seria interessante trazer uma referência mais atual, de 2023. Acho que certamente deve ter, né? Então, para mostrar quão atual é essa proposta de vocês. Em relação ao referencial teórico, eu gostei muito, eu achei que ficou bem construído. Só que aí vocês colocam a primeiro tópico falando ali sobre a lógica do serviço dominante, né? Achei super interessante, e depois vocês vão abordar sobre a qualidade e as suas dimensões. Só que fica uma sessão mais com aspectos empíricos, né? Com dados, dados percentuais sobre leis, e talvez eu pensei que vocês poderiam reorganizar falando sobre, de fato, a qualidade, as suas dimensões, falar sobre a satisfação, né, que vocês abordam, e o outro tópico falar também sobre a intenção de recomendar. Então, coloquei esses tópicos no referencial para aprofundar mais a discussão e ter subsídios para propor as hipóteses. Sei que vocês colocam posteriormente, né, a esse desenvolvimento teórico das hipóteses, mas talvez fazer essa divisão e aprofundar a discussão de satisfação, de intenção e recomendação, possa fortalecer o trabalho de vocês. Em relação também ao método, vocês colocam que buscaram coletar dados de pessoas de Campina Grande, na Paraíba.
Aí eu fico pensando assim, nada contra, mas por quê, né? Por que Campina Grande? Por que Paraíba? Acho que poderia trazer alguma justificativa nesse sentido. Eu fiquei pensando também se o questionário tem alguma pergunta filtro, para verificar se de fato as pessoas que responderam já tinham esse uso, né? Eu não consegui identificar no trabalho. E aí, sobre a influência da infraestrutura e da interação, eu fiquei pensando assim, será que isso aí não são fatores higiênicos, né? Fazendo assim essa analogia. Então, as pessoas também já esperam que tenha uma boa infraestrutura e uma boa favoreça a interação e por isso não tem essa influência na satisfação. Eu fiquei pensando com esses questionamentos. E é isso. É, com relação à fala do Jean, a gente teve realmente é, dificuldade para conseguir sujeitos, né, para participar da pesquisa. E vai ao encontro aí dessa ponderação que a Patrícia fez, né, com relação ao foco aqui do pessoal de Campina Grande, no Paraíba, porque ela, como foi um TCC, né, aí ela trabalhava ou trabalha, na verdade, no setor da saúde, né, na área é gestora, enfim, e tinha contatos e utilizou a técnica de snowball justamente para conseguir um número, né, maior de respondentes, mas naturalmente isso não é justificativo, obviamente, né? Assim, do ponto de vista empírico para um artigo, se a pretensão for para um periódico científico, tá, um journal até, e a ideia, em princípio, é que a gente combinou de ampliar essa amostra e tem essa pergunta filtro se nos últimos 3 meses fez uso de alguns dos serviços que a gente elencou e o que chamou a atenção, em princípio, e pelo menos com essa amostra, foi que mais de um quarto são serviços, né, de terapeutas, psicólogos, né, terapeutas, que é algo que cresce, né, né, esse teleserviço aí. Com relação ao referencial teórico, eu concordo que até para deixar mais clara a construção das hipóteses, talvez discutir os tópicos pontualmente de satisfação, intenção de recomendação, fazendo o link com a qualidade percebida. Eu acho que foi uma preocupação, talvez, da Rayana em discutir questões legais, mas que isso pode ser, de alguma maneira, ser trabalhada na introdução mesmo, né? Deixar aquelas discussões mais na introdução. E essas afirmações iniciais aí com referências realmente do século passado, né, também não chamam, né, bem a atenção para a relevância do tema, que por natureza é algo, né, relevante. E o estudo tem também algumas limitações no sentido de que pelo tamanho da amostra ficava inviável realizar análise de moderação, por exemplo, por tipo de serviço, por tipo de especialidade, tá? Ficou muito granular, assim, muito embora 27,x%, pouco mais de 27% foram especialidade específica, mas tinham outros lá de 3, 5, 8% de outras especialidades, aí a gente não ia ter uma homogeneidade, talvez, de variâncias, comparando grupos, mas é algo que, se a gente amplia a amostra, talvez a gente possa ter essa possibilidade de entender esse ponto. E também porque, dependendo do tipo de especialidade, a gente depois ficou refletindo que talvez os efeitos que não foram encontrados entre, por exemplo, infraestrutura e satisfação possam ser encontrados. Então, porque, por exemplo, uma, uma, uma situação seria um profissional de psicologia que está atendendo aqui no seu consultório virtual e que tem, de fato, uma plataforma específica e que consegue interagir bem com o paciente. Agora imagine, digamos, um personal trainer que aí a infraestrutura, porque aí também tem uma questão, o instrumento de coleta com as escalas boas, como o Jean mencionou, mas pode ser que no instrumento de coleta o respondente ele possa ter entendido a infraestrutura que eu tenho, né, ou a infraestrutura do profissional. A gente sinalizou para a estrutura do profissional, mas é provável que ele possa, eu ou ela, né, possa ter interpretado assim também. Então, eu tendo um computador, estando no meu ambiente, tá ok, mas eu tendo só um aparelho celular para
interagir com o profissional, isso pode também gerar uma certa diferença na forma como ele avalia a infraestrutura, né? E outro ponto também é a interação, né? A interação também, conforme a gente percebeu lá nos achados, a interação não teve significância, né, com a satisfação. E aí tem um aspecto que a gente discute, que seria o pessoal ainda não está adaptado para serviços, né, online, né? Talvez essa geração Z, aí do foco do trabalho da Camila, por exemplo, aí já nasceu nesse contexto, então teleconsulta vai ser tranquilo, personal trainer de forma remota está tranquilo, EAD está tranquilo, né? Mas para uma geração, né, um pouco mais velhinha, então talvez a interação seja um pouco mais diferente. Aí, por quê? Aí talvez seja pela tecnologia, seja pelo próprio indivíduo, seja pelo profissional também que não está adaptado, né? Então, é um campo ainda que, principalmente aqui no Brasil, a gente entende que ainda tem espaço aí para serem exploradas muitas questões sobre a eficácia, né, desse tipo do serviço do e-healthcare service, né, independentemente da modalidade, mas principalmente algumas que têm um caráter muito mais, digamos assim, eu vou dizer mais sério, né, em termos de saúde mental, né, e outras questões, né. Bom, é isso. Eu acho realmente que seria pertinente testar, inclusive, a questão de idade, né? Ficar se tem diferença nas relações, se caso consiga ampliar a amostra, tá? Acho que vai ser bem interessante. Exato, porque à medida que vai incluindo, né, variáveis e testes, né, aí demanda mais amostra, né, aí senão a gente não vai ter talvez tamanho de amostra suficiente para poder rodar esses testes, né, comparar. E, por exemplo, no presencial, o que é que a gente observa, né, que no serviço de saúde as mulheres vão mais às consultas do que os homens, né? Será que isso acontece na mesma proporção ou se reflete no online? Ou talvez não, talvez aconteça um acréscimo dos homens, aí porque online para os homens é mais conveniente, enfim, que tem características de gênero envolvidas, né? Então, realmente, a idade e gênero, acho que são aspectos, assim, interessantes. E cruzar com especialidades, né? Dependendo do tipo de especialidade, tá? Eu tenho acompanhado a gente nas revisões de literatura e olhando, que eu sempre costumo dizer, para o mundo real, a gente falando assim, ó, que tipo de serviço assim que tem a ver com saúde, bem-estar, estética, o pessoal tem um certo constrangimento de fazer, né, de utilizar o serviço e presencialmente, mas que de modo discreto, de maneira online, o pessoal utiliza. Aí a gente começou a refletir, né? Então, por exemplo, tratamento capilar, né, para os homens, né? Algumas questões associadas a disfunção erétil, por exemplo, etc. Então, talvez são categorias de serviços que têm mais demanda, muito provavelmente online para os homens, né? E que para as mulheres não teria tanta diferença assim, analogamente a serviços, né? Parecidos para as mulheres, tá? Então, realmente é algo que tem muito caminho aí para ser explorado, né? Tem muita coisa aí para ser explorada, de fato. Perfeito. E aí traz implicações, de fato, para a indústria, né? Que é o nosso objetivo é trazer essas implicações, ter relevância do trabalho, não ser só aquela inspiração teórica, mas também porque aí você teria indicar, esses serviços aqui são mais interessantes que sejam disponibilizados online, porque tem mais demanda, as pessoas se sentem mais à vontade, então seria super interessante, assim, várias ideias de pesquisa surgindo. Muito. Verdade. Mas alguém tem algum comentário sobre esse trabalho ou a gente pode seguir para o próximo? Então, a gente acho que pode seguir para a aula do GA, né? Sobre o setor bancário. Eu fiz algumas considerações. Inicialmente, parabenizo aí pelo trabalho, o Jean e os colaboradores. É um trabalho assim interessante porque assim, considerando principalmente o objeto de estudo, né, e a proposta, né, que vocês se propuseram a investigar em termos de fenômeno. E aí principalmente porque no digital, né, o serviço bancário financeiro, né, tem se apropriado cada vez mais de conceitos e ferramentas que antes eram exclusivamente de outros setores varejistas.
na relação com o consumidor, com o cliente. E os bancos tradicionais estão tentando acompanhar aí as fintechs, né, os bancos que já nasceram no digital. E eu fiquei refletindo, inclusive, o fato de que aspectos como experiência do usuário, né, user experience, né, interface do usuário, e imagem de marca tem cada vez mais assumindo um papel extremamente importante na qualidade do serviço, na satisfação, na retenção, né, e naturalmente na marca, recomendação. Ou seja, eu fiquei pensando em outras variáveis que vocês não incluíram, né? E eu disse, poxa, isso é interessante. E aí eu fiquei imaginando, porque assim, em princípio você olha para o serviço bancário, assim, é um serviço utilitário, né? Puramente racional, mas ao que parece, aspectos hedônicos acabam assumindo, né, relevância, né? Muito embora em princípio é um serviço de cunho racional. Daí, com relação ao estudo propriamente, do ponto de vista metodológico, eu trouxe algumas reflexões aqui, tá? Depois vocês podem comentar. Por exemplo, as explicações, que eu acho que isso tem possibilidade de aprofundar o trabalho, talvez. As explicações ou implicações que justificam a ausência do efeito moderador, né? A ausência do efeito comparando é, tradicional com digital, né? Bancos físicos e bancos digitais, melhor dizendo, né? É, a questão também eu fiquei imaginando o risco percebido, né? Porque assim, o risco percebido é algo que está inerente, né, nesse tipo de serviço, e principalmente no digital. Eu até imagino que o risco percebido seja maior no digital do que no tradicional, mas isso também vai depender da idade, né, outros fatores, né? É, E aí eu fiquei me perguntando por que não uma hipótese de moderação entre confiança e lealdade, porque no modelo eu disse, ó, talvez confiança e lealdade, né, tivesse, né, também pudesse ser incluído ali um teste de moderação, né? E aí outra reflexão que eu trago é o seguinte: tem 3 semanas que eu comecei a pensar um pouco sobre o conceito, sobre o construto lealdade. Porque lealdade a gente estuda, assim, em princípio, o ideal seria por meio de estudos longitudinais, né? Porque a lealdade é um processo, né? E muitas vezes os nossos trabalhos são de corte transversal, né? E aí diz, poxa, então às vezes eu fico me pegando assim sobre lealdade a partir do estudo de corte transversal, muito embora tenha a escala, né? E às vezes existem alguns proxies de lealdade, como intenção de recomendação, né, intenção de recompra, que são proxies da lealdade, né? E com relação às técnicas, assim, a regressão linear, teve lá mediação, eu fiquei imaginando assim, acho que pelo modelo seria interessante, talvez, testar, brincar um pouquinho com análise de caminhos, mais especificamente modelagem de equações estruturais, porque aí consegue contemplar tudo ali que está no modelo, ou até mesmo, eu não vou lembrar agora do número do modelo, né? Vocês citam Reis, né? Andrew Reis, né? Do mediação, moderação e efeitos condicionais, porque acho que tem como trabalhar mediação e moderação, que são os efeitos condicionais, no mesmo modelo. E vocês têm já o modelo e algumas mediações que podem acontecer, como, por exemplo, olhando para deixa-me ver aqui, para o modelo, novamente, verificar, por exemplo, se existe um efeito, por exemplo, não teve a relação de percepção de percepção de risco com confiança, ok, mas percepção de risco com as demais variáveis dependentes, né? Se for verificar uma relação de mediação, talvez esse efeito não seja direto, possa ser indireto, né? Uma mediação parcial, uma mediação total. Depois que está com os dados aí, acho que dá para fazer essas experimentações, né? Porque tem realmente questões muito pertinentes. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque em algum momento no método sinaliza que o estudo, os sujeitos de pesquisa eram que se preferiam o banco tradicional ou o banco digital, ou se os respondentes eram aqueles que têm conta no banco exclusivamente tradicional, físico, ou exclusivamente no digital. Isso ficou um pouco confuso no texto, aí só para me esclarecer essa dúvida. Mas em linhas gerais, assim, parabéns pelo trabalho, você e os demais autores. Essas são as minhas considerações.
Se quiser responder, Perfeito. Pode falar, daí eu deixo para o final. não, pode responder. Obrigado, Edivan. Achei super pertinente, muito do que tu trouxe é um pouco do que eu mesmo já vinha sentindo desse artigo, tá? Que a gente acabou fazendo ele pensando em uma coisa e à medida que vieram os resultados começaram a surgir outras milhares de ideias. Uma delas foi de a gente alterar o método para ser uma modelagem de equação estrutural, que foi algo que tu trouxe ali também. A gente conseguiu ampliar um pouquinho a amostra, mas a gente ainda não voltou nos resultados, tá? Então, ali a gente estava falando de 202 respondentes, agora a gente tem 236. E aí a nossa ideia é explorar justamente outros moderadores e também avançar para a modelagem quando a gente for mandar isso para uma revista. Um moderador interessante, aliás, um moderador não, um dado que a gente coletou que a gente pode usar como moderador depois é que banco eles escolheram para responder. A gente deixou um campo aberto, a gente não disse para eles, eu quero o Banco do Brasil, eu quero o Bradesco, eu quero Santander. A gente deixou aberto para eles escolherem um banco sobre o qual eles estariam respondendo aquelas perguntas. Tipo, qual é o teu banco de preferência? E com base nesse banco, responda as perguntas abaixo. Foi mais ou menos nessa linha que a gente fez. Então, a gente conseguiu até separar se esses bancos que eles escolheram, eles são nativamente digitais ou se eles são tradicionais que migraram para o digital depois. E aí, quanto à tua pergunta antes ali do método, o que a gente usou de moderador foi o tipo preferencial deles para acesso. Então, independente do banco que eles escolheram, se eles preferiam acessar o banco por meio digital ou meio físico, mas a gente tem base para explorar outras oportunidades aí dentro ainda. Então, acho que pode dar resultados melhores se a gente tentar uma modelagem ainda e explorar mais moderadores. Quer comentar alguma coisa, professor Ivan? Ok. Jean também trouxe alguns comentários, mas foram dúvidas que eu fiquei, tá? Eu gostei muito do trabalho, muito bem construído, vocês colocam claramente ali a lacuna de pesquisa, enfim, tá, parabéns pela pesquisa, ficou muito boa. Eu fiquei em dúvida sobre o risco percebido. É porque a gente não conseguiu ter acesso ao instrumento, né? Acho que por causa do espaço não tem essa possibilidade, mas o risco que vocês trabalharam, a percepção de risco, ela estava vinculada, por exemplo, ao setor digital ou não? Você lembra de algum item da escala? Eu me lembro que ela Ou era tinha duas percepção de risco facetas. geral? Agora de cabeça eu não vou lembrar direito, mas eu acho que eu tenho eles aqui. Deixa eu olhar rapidinho. O risco, a gente perguntou para eles sobre transferência de dinheiro, sobre Online? erros de transação quando é digital, se eles se sentem confortáveis passando informações privadas para os bancos, se eles se preocupam de outras pessoas poderem usar a conta deles e se eles se sentem seguros enviando informações sensíveis por meio de bancos. Foram basicamente essas as perguntas. Elas foram adaptadas de uma escala de percepção de risco bem voltada para financeiro mesmo, assim. Entendi. É porque eu fiquei pensando assim, se ela é voltada para esse aspecto mais online, então é usar o tipo de transação, né? Se é físico ou online, talvez não faria sentido, porque já é a percepção de risco já é para o online, né? Então o físico talvez não teria essa percepção. E aí vocês optaram por utilizar duas dimensões do risco percebido, né? Que foi a segurança e a segurança e o risco financeiro. E aí o risco percebido, essa percepção de risco tem várias dimensões, né? Tem a dimensão psicológica, de performance, física, de tempo, o risco social. E eu fiquei pensando assim, que vocês colocaram essas duas dimensões de segurança e da questão financeira, talvez poderia colocar uma justificativa do porquê dessas duas dimensões e não incluir também a psicológica, enfim, a risco social. Talvez seja o que fortaleça ali o trabalho de vocês, tá bom? Já está muito bom. Também fiquei em dúvida em relação à pergunta filtro, se também tinha. Eu não consegui localizar no método de vocês.
E aí vocês também mensuraram o risco percebido compilando as duas dimensões. Eu não sei se talvez também seria interessante dividir. Por exemplo, será que só a parte financeira influencia, ou então só a parte de segurança? Não testar como um construto só, mas como dois construtos separados cada dimensão. Não sei se teria consistência interna, enfim, essas questões de mais dos índices, né? Mas talvez tragam outros resultados para vocês. E essas contribuições do professor Ivan foram ótimas também em relação às moderações. Eu acho super pertinente vocês tentarem trabalhar também. Eram essas minhas contribuições. Parabéns pela pesquisa. Obrigado, Patrícia. Realmente a gente não testou separadamente as dimensões do risco. Eu acho que isso pode trazer alguns resultados interessantes. Sobre a utilização ali das duas, eu acho que vale justificar sim, porque a gente fez muito mais para a gente não também sobrecarregar o respondente, porque a gente já estava trabalhando ali com algumas escalas, né? Então já era bastante pergunta. Então a gente não quis sobrecarregar eles com uma escala completa de risco, sendo que a parte que nos interessava era essa mesmo, justamente para tentar entender, né, se tinha ou não influência, e a gente queria muito que tivesse, porque eu fiz a minha dissertação sobre confiança de marca quando eu fiz lá em 2019. E eu lembro que muito aparecia sobre a relação de confiança com percepção de risco nos estudos qualitativos. Mas eu cheguei a fazer uma meta-análise sobre a confiança e não tinha resultado estatístico suficiente para confirmar essa relação entre os dois em estudos quant. Então, ela é uma relação que na fala das pessoas você percebe que ela existe, mas talvez as escalas ainda não estejam transmitindo isso suficientemente bem para confirmar a relação, sabe? Então foi bem uma tentativa de a gente explorar isso, e eu acho que teria sido um grande ganho se tivesse confirmado essa relação no fim, né? Mas talvez ela só esteja no lugar errado, como o Edvan falou antes. Talvez ela deveria entrar como um moderador e não como um construto antecedente ali, ou um mediador também. Perfeito, Jean. Isso. A gente pode partir para o próximo, da Camila. Professor Ivan, sim. Sim, sim, ok. Bem, Camila, trabalho muito interessante, né? Essas discussões aí. Aí eu vi lá no vídeo, né? Aí tem lá FACEP. Eu fui do Propad, fui bolsista FACEP. Aí, e o tema é interessante, né? Quando eu olhei assim, a ver os autores, eu vi assim, não, porque no Brasil a gente, pelo menos eu conheço um especialista que é aí do FPE, que é o professor André Leão, né? Enfim, especialista na área, trabalha com universos fantásticos, enfim, prosume, enfim, é referência, né? E principalmente nessa perspectiva epistemológica, né, que ele costuma chamar de interpretativista, e inclusive ele tem um artigo junto com é, Lindenberg e Bruno foi meu contemporâneo, os dois, na verdade, discutindo isso na RAI, discutindo se a CCT já é considerada uma escola de pensamento em marketing, né? Tem um trabalho esse acho que 2016, 2017, enfim, os primeiros da área a discutir mais profundamente aqui essas questões, olhando o outro lado da moeda, né? Então, não é marketing, né? É consumo, é diferente, tá? E aí, nesse sentido, eu vou fazer algumas considerações assim, para você refletir acerca do trabalho do ponto de vista epistemológico, teórico e metodológico, tá? É, primeiro, assim, ao que me parece, né, pelo olhar epistemológico do fenômeno, uma vez que você fez uso da CCT, né, Teoria da Cultura de Consumo, que seria a tradução, ok? Eu acho que do ponto de vista metodológico está tá indo de encontro, né? Tá um pouco desalinhado. Até porque se a gente pegar um trecho do trabalho, cadê aqui? Tem um trecho aqui que você fala no trabalho, utilizando CCT, tá aqui, ó. A teoria da cultura de consumo é um conjunto de perspectivas teóricas enquanto campo de investigação focalizadas em caracterizar o consumo e o consumidor dentro de uma lógica sociocultural, experiencial, simbólica e ideológica, assumindo uma proposta de complexidade cultural que denota uma construção plural de significados. Aí já entra a questão
do foco que é na construção de significados, que já leva para análise de discurso, que já leva para abordagem qualitativa, porque a preocupação, eu vou seguindo aqui, ó, assumindo uma proposta de complexidade cultural que denota uma construção plural dentro de uma lógica capitalista, né? Ou seja, porque está num contexto, né? A gente é impelido a consumir o tempo todo, né? A compra por impulso está aí nesse sentido também, a qual leva o indivíduo a se afirmar e reafirmar em sua identidade pessoal e coletiva, né, forjada na e por meio da consumação, né? Eu me torno sujeito, me encontro na sociedade a partir do momento que eu consumo, né? Então eu estou inserido a partir do consumo, tá? E aí visando investigar o porquê e o que o consumidor faz e fala. Ou seja, a tua base teórica está aí. Aí você vai para um modelo gerencialista, funcionalista, instrumental. Aí tem esse desalinhamento, né? Teoria, né? E o método, tá? Esse é um aspecto, tá? Então eu falo, né, que eu fiz um comentário no meu bloquinho de notas aqui. A CCD traz uma perspectiva sociológica do consumo cultural com caráter mais subjetivo acerca de como identidades, gostos e preferências são constituídas, especialmente na pós-modernidade, né, que tem isso é muito em evidência. Aí o modelo Kano, por sua vez, trata-se de uma ferramenta gerencial, né, que enfatiza aspectos mais cognitivos, que são as atitudes, né. Lembro, inclusive, nas aulas com o professor André Leão, tenho muito como referência, em método, inclusive, em algumas áreas ele utiliza de hipérbole, dizendo tudo é social, não tem cognição, tudo é social, né? Estruturalismo, né? Pós-estruturalismo, enfim. Então, a minha principal consideração seria essa, tá? E aí tem algumas outras assumindo, claro, levando em consideração o método que você escolheu. Então, eu acho que o tamanho da amostra talvez seja reduzido, né, bem reduzido, tá? Isso pode ter implicações até do ponto de vista de validade externa para relacionar com outros trabalhos, tá? E, além disso, por exemplo, não ficou muito claro, para mim, pelo menos no texto, que você puder também sinalizar se foi fruto de observação, de literatura, enfim, quais os critérios adotados para a escolha dos 13 itens, né? Produção estadunidense, importância dos cenários, né? Por exemplo, ambientação da década de 1980 e tal. E aí eu fiquei refletindo também, né? Será que os respondentes têm como avaliar, por exemplo, né? Principalmente que a geração Z, gênero de quem escreveu a série, que é um dos itens, indicação a prêmios internacionais, né? Então, eu fiquei refletindo, será que teriam propriedades para falar do ponto de vista quantitativo? Talvez do ponto de vista quali, você possa até explorar um pouco mais isso, né? E também, do ponto de vista de análise e discussão dos resultados, eu fiquei imaginando, ok, tudo bem. Quais características da geração Z vão ao encontro dos achados do estudo, né? Então, é como se fosse, do ponto de vista, digamos, positivista, né? Você colocar a caixinha aqui das características do fenômeno que você identificou, as notas, né? Os percentuais de, de consenso, vamos dizer assim, e características ou perfis dessa geração, né? Que aí tem características, né, específicas, né? Mais coletivistas, mais conscientes sobre gênero, sobre causas mais, sei lá, ambientais, enfim. Então, questões sociais. Então, acho que seria algo também para refletir. Mas a minha questão principal é essa, né? Que você está pegando uma abordagem que tem um olhar epistemológico, né? Construtivista, interpretativista, né? Nessa perspectiva bem mais que direciona para a qualitativa, você utiliza um método quant, aí eu creio que você vai ter dificuldades assim em submeter para revistas e principalmente se forem para periódicos que têm uma política editorial muito claramente definida com relação ao que eles entendem sobre pesquisa qualitativa, né? Diferentemente do positivismo, em que qualitativo tem algumas características, né, quant, e mais nessa abordagem que você, pelo menos tomando como base a CCT, né, tem outras formas de aprender o fenômeno. E aí tem considerações que você faz, por exemplo, no final, que assim, se fosse estudo qualitativo, eu acredito que o método poderia alcançar esses resultados.
São os últimos 2 slides da tua apresentação, inclusive. Mas deixa eu ver aqui nas conclusões aqui. Cadê? Aí, é notória a similaridade dos atributos e as características abordadas na literatura, sido valorizado por indivíduos a faixa etária, para além dos perfis imponderados, se apresentam como críticos imersos na cultura pop, requisitos os quais são reverberados na produção através de seus personagens. Eu acredito que o método quantitativo não permitiu chegar nessas reflexões. Eu acredito que qualitativamente, né, conversando, observando, até etnografia mesmo, assistindo às séries junto com a geração para ver as reações, os comentários, as discussões, enfim, participando dos eventos, né, que tem os Comic Cons, né, da vida, enfim, talvez você encontre evidências qualitativamente para chancelar isso, mas acho que quantitativamente, pelo método, acredito que não consigo alcançar bem esses resultados, tá? Essas são as minhas considerações, pensando na melhoria do trabalho, para a publicação definitiva aqui em revista, tá? Sim, Edivan, eu agradeço imensamente. Foram muito bem pontuadas e, na verdade, de um tempinho para cá, de uns meses para cá, a gente tem refletido também sobre isso, né? Sobre as contribuições desse trabalho, sobre como a gente modelou ele, porque, inclusive, o professor André Leão é meu orientador, né? Atual, eu faço mestrado atualmente, ele é meu orientador. Só que eu vou pontuar algumas coisas que você falou, mas como explicação e não como justificativa, porque realmente eu enxergo as coisas que você enxergou. Hoje eu enxergo também as coisas que você enxergou, mas talvez no momento que a gente fez esse trabalho, a gente ainda estava com o olhar meio verde, né? Principalmente eu e a Maria Eduarda. Então não é justificando, porque a pesquisa ela tem que ter o seu rigor, mas é só explicando os pontos que você comentou, tá certo? Então, efetivamente, esse trabalho ele adveio de uma disciplina gerencialista, que foi gestão e controle da qualidade. Por isso, inclusive, que o professor André Leão ele não está como também membro aí, né, da equipe de autores, porque foi exclusivamente feito aí com a professora da disciplina, a professora Tassiana, que também talvez você conheça, que seja do programa, né? Eu, a Maria Eduarda e ela. E o olhar dela realmente é mais gerencialista de acordo com o delineamento das pesquisas que ela faz e da própria disciplina que tinha um cunho gerencialista. E aí ela propôs, né, para a gente, vamos tentar fazer aí uma articulação, né, entre o que vocês estão pesquisando aí dentro da cultura do consumidor e trazendo também para a disciplina, para que a gente tente juntar faça esse remate. E hoje a gente vê que epistemologicamente, como você falou, não está tão alinhado. A gente realmente precisaria repensar isso. E aí, por conta disso, também o professor André, que tem lá sua epistemologia muito bem definida, ele não entra aqui, embora seja o nosso orientador. Né, acredito, eu anotei aqui, a questão da construção de significados, efetivamente, ela é muito importante para a CCT, né, para o simbolismo e, como eu comentei até em relação ao primeiro trabalho, a construção da identidade desse consumidor. E o método Quant ele não traz, né, para a gente efetivamente esse apontamento que a gente pudesse trazer isso dizendo assim, de acordo com o método aplicado, a gente conseguiu ter isso. Então, o nosso olhar e as nossas considerações mais subjetivas, embora não perca a objetividade da CCT, foi efetivamente com base na literatura da CCT, né? E não necessariamente com a aplicabilidade do modelo Cano. Então, o modelo Cano ele permitiu a gente efetivamente ver as nuances quantitativas em si, do quanto a atratividade é um quesito, né, importante, tanto para os nossos respondentes, quanto para a metodologia que a gente estava empregando. Então, a atratividade da série, a unidimensionalidade em relação à originalidade, em relação aos pontos que tem que ter para que esse consumidor ele enxergue qualidade nessa série, nesse produto. Então, realmente foi mais por aí. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui que você comentou, né? As características da geração Z. Então, a gente elencou, né, as características de acordo também com a literatura e realmente escolhemos a geração Z mais pela sua interação, né? E aí vai mais de um olhar observacional nosso enquanto autores dessa interação em relação à articulação com a série, em relação a como a série alcançou esse público, até comparando as características que a série mesmo explora e as características que a literatura traz, né, sobre a geração Z, sobre esse olhar mais instigador, empoderado, sobre as questões de gênero,
né, a questão feminista, sobre esse recorte nostálgico em relação a uma geração anterior, então foi mais fazendo essa articulação, mas suas contribuições foram riquíssimas e sim, a gente precisa aí repensar, principalmente, eu acho que todos os pontos, mas em principal, essa questão epistemológica. Obrigada, Edivan. Perfeito, Camila. Parabéns pela pesquisa. Os meus comentários, basicamente, foram semelhantes ao professor Ivan. E quando eu vi o trabalho, eu disse assim, é um estudo de quali. Quando eu vi CCT, isso é quali. E aí, no teu método, você tem toda uma construção sobre estudo quantitativo. O estudo dela vai destruir agora o estudo quantitativo para depois dizer que o dela é um método quali. Quando não foi, né? Então, eu realmente achei também que tem essa, digamos que uma inconsistência epistemológica ali nessa construção. E aí, para não dizer que eu não trouxe contribuições, né? Ainda bem que eu coloquei mais uns pontinhos a mais aqui para poder falar alguma coisa. Vê só, só em termos da escrita, assim, de questão estilística. Você coloca que a primeira fase do seu estudo é uma fundamentação teórica e a revisão da literatura. E aí, na minha perspectiva, a revisão da literatura, a construção referencial não faz parte do método. Eu acho que o método ele vai precisamente falar sobre como você acessou os participantes, como você, no seu caso, mensurou ali aquelas variáveis. E essa parte do referencial teórico seria, de fato, uma parte preliminar da pesquisa. Então, na minha perspectiva, não faria parte do método e eu retiraria, então, esse tópico 4.1 como a primeira fase do método. E aí também você traz toda essa construção defendendo a pesquisa quant, e aí eu pensei assim, porque depois que eu li o trabalho inteiro eu entendi que era quant, aí eu disse assim, então ela trouxe essa discussão do quant, defendendo, mostrando a relevância do quant, porque está ali nesse campo que está minado, né, digamos assim, do marketing crítico, enfim. Só que talvez eu não sei se é necessário, porque assim, a gente tem um paper, tem 8.000 palavras no máximo, e aí talvez seria interessante retirar essa parte realmente de defender o método quant, o quali, e focar naquilo que é o seu objetivo. Por exemplo, quem é a sua amostra, como você acessou, como você mensurou. Eu também pontuei essa questão, né, de onde vieram essas categorias que vocês colocaram, né, quais foram os autores, ou como vocês pensaram nelas para chegar a essas categorias. Então, seria explicar melhor essa parte também do instrumento, usando nesse espaço que você discorreu muito bem sobre o método quant e defendeu muito bem, mas talvez seria melhor aproveitar esse espaço com essas questões de explicar esses pontos, tá bom? E aí, uma observação é que eu achei os teus resultados super interessantes e poderia traçar implicações práticas para os gestores, os cineastas, enfim, considerando essas características que você identificou como as mais relevantes. Então, eram esses os meus pontos, que é também com o objetivo de tornar a pesquisa mais, melhorá-la e conseguir publicar, porque eu acho isso tudo muito interessante. Ele traz uma nova abordagem aí. Gostei muito de ler, parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas considerações, né? Como você disse, mescla aí com o que o professor Edivan também comentou. E sobre as tuas considerações, eu vou comentar um específico que eu acho que o professor Edivan pontuou, e eu não tinha comentado, e você também retratou, que foi em relação às categorias, né? Como a gente fez essa escolha de categoria. Então, o método, o modelo Kano, efetivamente, ele não determina, né, as categorias, ele só diz assim, você tem que fazer questões funcionais e disfuncionais. Então, as categorias que nós elencamos foi mais efetivamente, por olhar a literatura da geração Z e olhar o que a série ela traz, olhar as discussões que estavam sendo reverberadas nas mídias sociais, enfim, de quem tinha contato com a série, e dizer assim, essas categorias aqui, elas englobam, né, ao menos 90% ou 95% do que está sendo discutido sobre a série e do que a série trata. Então, a gente elencou as 13 categorias e para cada categoria a gente fez, aí sim, de acordo com o modelo Kano, destrinchando uma questão funcional e uma questão disfuncional para identificar aí os atributos para cada uma. Mas muito obrigada, viu, pelas contribuições. Eu acho que, inclusive, isso pode talvez render um estudo qualitativo do levantamento dessas categorias de análise para serem utilizados em outros estudos, ou até mesmo ter um modelinho de como criar essas categorias para qualquer tipo de objeto de estudo. Acho que
É interessante, tem margem aí, né? E se permanecer da forma que está o trabalho, assim, com relação às categorias, aí esse processo precisa ser descrito de forma bem rica e detalhada, porque fica um pouco no vácuo, né? Ok, chegaram as categorias, são categorias que têm relação com o quê, por quê, né? Mas o fato de levantar essas categorias, de fazer essa análise de conteúdo, de discurso da série, aí triangular isso com observação participante, com entrevistas com o público, isso já tem como identificar essas categorias e depois relacionar essas categorias com o quê? Com os pressupostos da CCT. Isso aí já eu já vejo que é um trabalho, pesquisa. Ótima sugestão, tá anotado, professor. Obrigada. Perfeito, gente. Então, nós chegamos ao fim da nossa sessão, agora às 10 horas. Eu vou colocar aqui um link para vocês e eu peço que, por gentileza, se puderem avaliar essa sessão, tá certo? É muito importante para a gente ter essa avaliação. Muito obrigada por ter submetido o trabalho ao seminário, obrigada também pelas discussões que vocês trouxeram. Eu adorei essa sessão, né? Foi muito rica, saímos aqui com várias ideias de pesquisa. Então, esse é realmente o objetivo do congresso, né? Trazer essas inquietações e essas ideias. Obrigada também, professor Erivan, pela moderação e parabéns a todos. É isso, Parabéns, obrigada. pessoal. Muito obrigado também, Patrícia. Obrigado pelo suporte e sucesso aí nas pesquisas. E próximo ano a gente se encontra, né, novamente aí com outros trabalhos. Tchau, tchau, pessoal. E Tchau, não esqueça pessoal. de avaliar o Obrigado, trabalho. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.